Glória a Deus, boa noite a todos. Amém? Estão felizes? Começando o ano, né? O pessoal fica meio cansado, mas é assim mesmo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4 de Tiago. Vou deixar o reserva aqui. Tiago, capítulo 4, que é o nosso texto base nesta noite. Tem algumas pessoas que estão de férias, viajando, alguns com zika, mas tem alguns com zika que estão aqui também. Nome engraçado, né? Zika. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Todos encontraram? Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode fechar seus olhos mais um minutinho? Espírito Santo de Deus, que tu possa trazer essa palavra hoje à noite sobre as nossas vidas, que a tua palavra possa provocar mudanças nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre batalha espiritual e como usamos armas para entrarmos nessa batalha. E também lembrar aos irmãos que nós vamos estar ministrando uma série de palavras. Essa que eu vou fazer hoje é uma introdução, é apenas uma introdução, é uma palavra até pequena, curta. Provavelmente acabe mais cedo, mas nós teremos na sequência 5 temas relacionados a esse tema, né? Então nós vamos trabalhar sobre armas espirituais, tá? Quem quer começar o ano bem aí, vencendo as suas batalhas, as suas lutas? Quem quer começar bem? Amém? Então você precisa vir para receber essa palavra e colocá-la em prática na sua vida, nesse início de ano. Porque muitas vezes a gente inicia o ano e não sabe, né? Poxa, eu estou com essa situação, estou com esse problema. Como que eu vou resolver isso, meu Deus? Como é que eu resolvo isso? E a palavra de Deus, ela traz os elementos para que nós possamos lutar com as armas certas. E contra quem temos que lutar realmente. Então hoje eu vou fazer a introdução. O tema hoje é usando armas espirituais. E nós vamos falar na sequência, aí na quarta e no domingo. Na quarta e no domingo vem armas espirituais, oração, jejum, a palavra, o louvor e adoração e a fé, sem a qual ninguém pode agradar a Deus. Então são essas 5 armas que nós vamos estar dissecando aqui com vocês dentro da palavra, que vai trazer elementos para a tua vida, para você poder lutar e vencer as suas batalhas. Amém, queridos? Porque todos nós temos batalhas para serem vencidas, né? Em todas as áreas da vida, financeira, espiritual, nos relacionamentos, com os nossos filhos, com a nossa família. Então nós vamos estar aprendendo juntos aqui, através da palavra de Deus. Então Tiago fala que quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, a Satanás, ele o quê? Foge de quem? De nós. Então não tem outra segredo assim, não. O segredo é você primeiro estar fazendo a vontade de Deus. Isso é um segredo espiritual. Segundo, se você resistir, ele vai embora. Ele vai procurar outra pessoa que vai ceder. Porque muitas vezes as coisas acontecem porque a gente não sabe ter a resistência a essas opressões, a essas coisas contrárias, não é? E batalha espiritual é a utilização com o entendimento das armas espirituais determinadas pela palavra de Deus. Então deixa eu repetir.
O que é a batalha espiritual? Eu vou ter que entrar em uma guerra com armas, com facas, facões, espadas, né? Ou armas de fogo mesmo? Não. Batalha espiritual é a utilização com o entendimento das armas espirituais determinadas pela palavra de Deus. Quais são as armas espirituais? Eu já falei aqui que nós vamos trabalhar: oração, jejum, palavra, louvor e adoração e fé. Essas são as armas espirituais, né? Que nós temos que aprender a usar para podermos entrar nessa batalha que é travada dia a dia e nós não enxergamos, porque você não consegue ter a percepção do que está acontecendo com os olhos humanos. Você precisa ter um entendimento espiritual, você precisa aprender e abrir os seus olhos espirituais para poder enxergar isso, não é verdade? E através dessas armas nós podemos combater as artimanhas, as ciladas de Satanás, determinando assim a nossa vitória pessoal e como igreja do Senhor Jesus. Amém? Parece simples, não é? Mas a gente precisa realmente entender isso aqui. Eu gosto muito daquele filme Matrix. Os irmãos já viram? Quem já teve a oportunidade de assistir? Matrix 1. Não é os dois, o Revolution, não. É o 1, o básico. Quando o rapaz lá é chamado, porque ele começa a ter contato com outro mundo. Olha que interessante, esse filme ele é altamente espiritual. Eu assisti uma vez com meus filhos, né? E eu estava assistindo o filme e fazendo um paralelo com a Bíblia, com eles. E meu filho, o Bel, ele ficou assim: puxa pai, nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei, a maioria desses filmes, eles têm um fundo espiritual. Se você parar para analisar, tenta-se passar algum tipo de mensagem que a maioria não percebe. A olho nu você está vendo, isso é bobagem, pastor está muito bitolado, né? Você vai falar isso. O pastor é muito bitolado com esse negócio. Mas não é não, irmãos. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. E Satanás, ele tem dominado todas as esferas do mundo. E ele tem, infelizmente, vem ganhando terreno. Mas a igreja do Senhor precisa aprender a trabalhar com as armas espirituais para a gente ganhar esse mundo aqui. Amém? Para que a gente não possa perder essa batalha. E graças a Deus, irmãos, essa igreja aqui é uma igreja que tem palavra. E através da palavra a gente aprende. Então a maioria desses filmes aí, aparentemente inocentes, né? Eles trazem por trás deles uma mensagem. E Matrix não é diferente. Ele traz uma mensagem da batalha espiritual muito forte. E tem um trecho, eu não vou dissecar o filme aqui. Se um dia os jovens quiserem, a gente pode ver o filme e depois a gente faz um debate na Bíblia. Para entender o filme à luz da Bíblia. Bacana isso, né? Vocês topam isso? Cadê a Vitória? Topa, Jéssica? É bacana isso, tá? Mas tem uma parte no filme que eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão de você enxergar o mundo espiritual. O rapaz lá, o Neil, ele está tendo contato com outro mundo, né, através do computador, e ele acha que está falando com um hacker. Até que eles chamam ele e marcam um encontro com ele num lugar. Resumindo a história. Chega lá, ele é divertido. Ele fala, olha, você tem a opção aqui. Você vai tomar, tem 2 pílulas, uma vermelha e uma azul. Lembra disso, quem viu o filme? Se você tomar a pílula azul, você volta para casa, vive tua vida normal. Nada aconteceu. Se você tomar a pílula vermelha, você vai enxergar o mundo de Matrix. Você vai conseguir enxergar outras coisas e nunca mais a tua vida vai ser como era antes. E o que eu quero falar nessa noite para vocês, trazendo para o campo espiritual, é quando você recebe Jesus Cristo na sua vida. Até o momento em que você não tem conhecimento nenhum da palavra e não recebe Jesus na sua vida,
a sua vida é normal. Você vai fazer as coisas normais, andar, vai sair, beber, fazer tudo que pode, tudo que tem para fazer nesse mundão aí. Quando você toma a pílula vermelha, palavra, beleza? Você começa a enxergar o mundo espiritual. Aí você fala, poxa, por que o crente não bebe? Porque a igreja proíbe? Não, a gente aqui não proíbe nada. Ninguém é proibido beber. Quer beber, bebe. Quer fumar, fuma. Mas a palavra, ela me faz enxergar outras coisas. Por que eu não vou beber? Por que eu não vou fumar? Por que eu não vou trair a minha mulher? Porque eu começo a enxergar um mundo espiritual por trás dessas coisas. Que são coisas que não sou eu que quero fazer. Mas eu faço porque aquilo é normal até então. Percebe isso? Então não é a igreja que proíbe, a igreja não proíbe nada. A gente que passa a enxergar as verdades. É descortinado dos nossos olhos, né? Sai aquela cortina e você começa a enxergar as coisas que você não enxergava antes. Então a palavra me ensina que se eu resisto a esse tipo de coisa, que vai me fazer bem, aparentemente até normal, né? Por que não? Mas você começa a ver que aquilo não vai te fazer bem, que aquilo vai te levar para uma depressão, para uma situação complicada, vai destruir tua família, enfim, várias consequências que a gente não enxerga na primeira vista, e eu resisto. E quando eu resisto a isso, eu consigo vencer. Porque no mundo espiritual, o inimigo, ele vai procurar uma pessoa mais fraca. Ele vai querer lutar com quem sabe lutar? Não, ele vai procurar uma que não sabe, que não quer, que não enxerga, que está cego. Estão entendendo isso, pessoal? Amém? Então a batalha espiritual, ela nos tira do domínio de Satanás, que tem dominado esse mundo, e domina até a alma das pessoas, né? A alma são os sentimentos. Existe, a palavra fala de corpo, alma e espírito. A alma, ela compreende o quê? As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas lembranças. Então a batalha espiritual, ela nos tira do domínio do diabo e até da nossa própria alma, nos colocando no governo, juntamente com Jesus Cristo. Amém? Então quando a gente entende o que está acontecendo no mundo espiritual, a gente entra nessa guerra sabendo o que tem que fazer. Nós somos colocados juntamente com Jesus Cristo, tá? E quanto mais nós batalharmos, mais seremos dignos de exercer a autoridade com Jesus Cristo nessa terra. Amém? E aí começa o segredo espiritual para a gente vencer as adversidades e as lutas. E a gente tem que entender uma coisa, lá em Efésios, quem está anotando pode anotar essa passagem, quem está com a Bíblia, se quiser abrir, Efésios capítulo 6, versículo 12. Tem uma dica aí. Acharam? Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para nós que conhecemos a Deus e temos o Senhor Jesus dentro do nosso coração, na nossa vida, recebemos Jesus, nós entendemos que todas as lutas, elas são espirituais. Não existe luta física, né? Ah, pastor, mas eu estou passando um problema com meu marido, com a minha esposa. Existe uma luta espiritual por trás disso. Estou passando um problema com os meus filhos. Existe uma luta espiritual por trás disso. Eu estou passando problema com meu chefe. Estou passando problema na minha igreja. Existe uma luta espiritual por trás disso. Amém, igreja?
E muitas vezes nós, por não termos entendimento, por não termos tomado a pílula vermelha da palavra, a gente não tem entendimento. E a gente quer discutir com a outra pessoa. Aí você começa discutindo com a sua esposa, com o seu esposo, quebra tudo em casa, um xinga o outro. Isso não acontece, né? E você está ali brigando com a pessoa. Quando, na verdade, você não deveria, já se você conhece a palavra, você não deveria brigar com a pessoa. Você deveria se voltar a Deus e pedir ajuda do Espírito Santo para te orientar com quem verdadeiramente você deve brigar e lutar. Percebe isso? Com os filhos. Teu filho vai ali e faz uma coisa que você não gosta, te responde, ou quer fazer uma coisa que não está legal, aí você vai e discute com o filho. Isso vai fazer o quê? Vai trazer um afastamento dele, de você, não é verdade? E quem vai ganhar essa guerra? Satanás. E vai levar ele para ter contato com outras amizades, com outras coisas. Então, eu não tenho que discutir com meu filho, eu não tenho que discutir com minha mulher, eu não tenho que discutir com meu marido. Eu tenho que aprender a lutar com as armas espirituais contra verdadeiramente quem está trazendo aquele problema e provocando aquela luta na minha casa. Amém? E isso, irmãos, eu vou dizer para vocês, é muito difícil. Eu não digo que é fácil, que seja fácil. Ah, é fácil. Não é. Primeiro você precisa ter um entendimento. Você precisa aprender a fazer a leitura do cenário. Chega lá no trabalho, está tendo provação, está tendo treva, tem alguém te perseguindo. Você vai discutir com o teu chefe? Você vai discutir com o teu colega de trabalho? Não, querido. Porque você tem um entendimento. Você está recebendo uma ministração hoje, está aprendendo, através da palavra de Deus, que a sua luta não é contra a carne, não é contra aquela pessoa. Existe algo que está promovendo aquele ambiente ali para que se torne hostil, se torne negativo. E você, através do conhecimento e do entendimento desta palavra, você vai entender que o problema da pessoa não é com você. Percebe isso? E aí a gente vai partir para as armas espirituais, que é o quê? Em primeiro lugar, a oração. Segundo lugar, o jejum. Irmãos, de cara eu já falo para você, essas duas armas, elas detonam praticamente 100% de qualquer luta espiritual que possa se levantar na tua vida. Amém? Qual é o problema? Ah, eu estou com problema com meu marido. Oração e jejum. Estou com problema com a minha mulher. Oração e jejum. Aliás, nós vamos ver isso no filme aqui. Irmãos, filme fantástico. Você deve ver. Não espera nem para ver em março. Se você puder ver o filme, veja. Quarto de oração. Quarto de guerra. Tá no cinema até, né? Gente, veja esse filme. Ó, eu vi, eu chorei. Eu e a pastora, a gente chorou de ver. O filme é muito forte. É uma igreja nos Estados Unidos. Eles têm um ministério de... O ministério deles é fazer filme. Eu já vi a reportagem dessa igreja. Deus levantou um grupo lá de empresários, de pessoas, para investir nessa área. Irmãos, é uma bênção. E geralmente os filmes são baseados em fatos reais, em histórias que aconteceram. Irmãos, é muito forte. E é a verdade. Porque estava tendo uma guerra lá do casal. E chutava o balde, brigava, não sei o quê, até que Deus... não vou contar o filme não, tá? Só esse. Até que Deus usa lá uma serva lá, mulher de oração, e dá o conselho: minha filha, você está brigando com a pessoa errada. Exatamente isso que eu estou pregando aqui. Você está brigando com seu marido, não é? A briga não é com ele. A esfera é outra da briga e você não está entendendo isso. E aí desenrola lá o mistério do filme que vocês vão assistir aqui. Quem quiser assistir antes, eu aconselho que assista também. E às vezes a gente está perdendo a guerra na nossa casa porque nós estamos lutando com as armas erradas e contra as pessoas erradas.
Você não tem que lutar contra o teu filho, contra o teu marido, contra a tua mulher, contra o teu chefe, contra o teu pastor. Você tem que lutar contra as hostes que estão dominando esse mundo. Contra o príncipe das trevas que está dominando esse mundo. Amém, queridos? E como que eu luto com isso? Com armas espirituais. De cara, jejum e oração. Contra essas duas aí, irmãos, fica ruim para o inimigo, tá? Agora, poxa, eu estou muito triste, eu estou com depressão. Louvor e adoração. Irmãos, não há nada que possa mudar a tua situação. Se você está chateado, está triste, se você ligar lá nas canções, não é? E deixar tocar. Na tua casa, no teu carro, sei lá, onde você estiver. Aquilo ali vai te levantar. Quem já viveu essa experiência aqui? Glória a Deus, muitas pessoas. Façam isso, experimentem isso. O ambiente está pesado dentro de casa, não é, Carlos? O que faz? Liga o radinho lá e bota no louvor. Glorifica. Isso aí, glorifica. É assim, irmãos, que se vence a luta. Sabe por quê? Vou falar para você, não adianta você ficar reclamando para os outros. Não adianta você ficar falando para outras pessoas, que não vai resolver. Tem que falar para quem resolve. Quem resolve? É Deus. Não é verdade? Então fica claro para a gente, através dessa passagem de Efésios capítulo 6, versículo 12, que agora a nossa luta não é contra pessoas, não é contra nenhum ser humano, mas contra Satanás e seu exército, né? Que habita nas regiões celestiais e que manipula os homens que não têm o Espírito Santo de Deus, tá? Por isso, nesse tipo de guerra não valem armas convencionais. Tá aí meu pessoal aí de infantaria aí, meus segurança aí, ó, que entendem disso. Mas nesse tipo de guerra não adianta, as estratégias não adianta, né? Nós precisamos usar armas espirituais que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. E lá em Mateus tem uma notícia muito boa, irmãos. Se eu não me engano é Mateus 16, 18. Deixa eu até confirmar aqui, para eu não falar errado para vocês. Eu não anotei o versículo, mas eu li. Eu estava com esse versículo. Alguém achou aí? Alguém achou? Pode ler. As portas do inferno não contra a igreja do Senhor. Irmãos, olha, isso aqui já é a garantia da nossa vitória. Mas vocês são muito convencidos. Não sou eu, é a palavra que está dizendo, não é verdade? Então, se você tem Jesus Cristo na sua vida, a vitória já está garantida, amém, irmãos? Já é certo, porque a palavra diz que o diabo não tem poder sobre a igreja do Senhor. Está rolando um negócio aí, eu até vi no rádio aí, que dia 17 vai ter uma marcha de Satanás aí. Irmãos, ok. Qual é o nosso papel? Nós vamos lá brigar com aquelas pessoas? De jeito nenhum. O que a igreja vai fazer? Orar e jejuar nesse dia. Então, a Igreja Apostólica, o Caminho, já está convocada no dia 17 fazer um jejum e uma oração, é domingo. E orar. Nós vamos orar aqui de manhã, quando nós chegarmos, e o pessoal vem em jejum. Depois a gente faz um café aqui. Combinado, igreja? Amém. As armas do inferno, o inferno vai prevalecer sobre a igreja do Senhor? Não. Vão marchar lá, vão gastar o tempo deles, a sola de sapato deles, vão botar o nome dos pastores lá na boca do jacaré, que eles falaram, que eles querem que morra todo mundo, mate todo mundo, e vai perder tempo, irmãos. Sabe por quê? A minha vida pertence a quem? Ao Senhor. Amém. A hora que Ele quiser me recolher, me levar, Ele vai me levar. Então, o diabo, aprenda isso, eu falei isso aqui no dia 31, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Amém? Amém? Ele tem poder sobre aqueles que não estão debaixo da cobertura da Igreja Apostólica do Senhor. Mas quem está debaixo desta cobertura, você está garantido por essa palavra de Mateus 16, 18. Amém? Amém? As portas do inferno não prevalecerão sobre a Igreja do Senhor. Quem é a igreja, irmãos? Somos nós. A igreja não são essas paredes aqui, não. A igreja somos nós reunidos. E hoje nós estamos aqui reunidos como Igreja do Senhor.
E esse mal não tem poder sobre a tua vida. Amém? Então nós vamos estar aqui falando sobre tudo isso nesses dias. E você não pode perder. Se você já quer começar um ano vitorioso. A gente aqui na igreja não faz campanha, não faz nada disso. A nossa campanha é palavra. Palavra no Kengo. Que a gente aprende. Eu também aprendo. Quando eu estou aqui trazendo essa palavra para vocês, a gente está aprendendo. Não é, pastor? A gente já estudou isso, mas chega aqui na hora o Espírito Santo vai dando umas coisas que não estão escritas aqui. E a gente está aprendendo também. Então nós precisamos aprender a lutar com as armas certas contra as pessoas certas. Vocês acham que acontece essas coisas aí no Oriente Médio, essas brigas aí, por causa de quê? É por causa do petróleo, é por causa disso, por causa daquilo, intolerância religiosa. Irmãos, ok. Mas o ser humano, vamos falar assim, o ser humano na sua racionalidade, ele iria matar outra pessoa por causa de um objeto, por causa de alguma coisa? Claro que não. Ele faz isso impelido por algo que não pode explicar. Que não se explica, humanamente falando. Mas espiritualmente falando, existe uma explicação. Que as pessoas querem negar. Não, nada disso. Isso é bitolação. É bitolação? Como é que um filho mata um pai, o pai mata o filho? Como é que estrupa? Como é que faz isso, faz aquilo? Um ser humano normal ia fazer isso? Claro que não. Vai matar os outros lá por causa de religião? Claro que não. Tem um pastor conhecido nosso, ele não é do Brasil, e ele trabalha muito com essa área de oração, de batalha espiritual, e ele fala que determinadas regiões do mundo, determinados lugares, quando ele chega para pregar, ele precisa ficar mais tempo em oração, porque ele sente um clima mais pesado no céu. Existe uma guerra mais forte. E ele estava citando, alguns países que ele foi pregar e sente um ambiente mais pesado. Porque existe uma luta sendo travada mais forte em determinados lugares. E isso a gente acaba estudando a Bíblia e vê isso. Tem uma passagem lá em Daniel, quando ele está orando, e a oração dele não consegue... A pastora já até pregou sobre isso aqui. Vou até falar, qualquer dia, pastora, prega de novo. Tem um tempo já que ela pregou isso. A oração dele não consegue chegar. Então tem uma batalha, Então ele tem que orar muito para que os anjos possam ajudar e realmente a oração dele chegar. Tem uma passagem muito bacana na Bíblia que fala sobre isso. E outras passagens também que falam desse tipo de luta, E realmente, irmãos, tem lugares que você chega. Às vezes a gente que vai visitar casas, de pessoas que não são cristãos, você chega num ambiente, você sente um peso. Eu não sei se alguém aqui já teve essa percepção, de você chegar em determinados lugares, determinados ambientes, você sente um negócio carregado, um peso. Vocês já sentiram isso? Tá? Então, isso existe sim. Mas quando nós chegamos lá com autoridade, com as armas espirituais, a gente vai ali para desfazer toda a obra do inimigo. Amém? A gente percebe isso também quando a gente faz a nossa caminhada aqui pelo bairro, orando. Então a gente percebe muita coisa aí na rua, tá? E eu convido os irmãos para participar disso, para que você possa ter uma experiência verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Amém? A gente precisa ter experiência, irmão, para a gente poder acreditar mais. Caramba, aquilo que o pastor falou, não é que era verdade mesmo, Agora eu estou vendo, agora eu estou sentindo, eu estou percebendo isso. E a gente precisa ter esse tipo de experiência com Deus, para que a nossa fé, ela seja o quê? Aumentada. Não é para você ficar com medo, não. É para você ter a tua fé expandida. Amém, queridos? Reconhecendo o verdadeiro inimigo. Lá em Mateus, no capítulo 13, tem uma passagem que fala das parábolas, que vai do versículo 7 até o 39. Eu quero ler o versículo 37 com você. Mateus 13, 37. Diz assim: E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Que é quem? Quem é o Filho do Homem? Quem?
Ih, está fraco. Quem é o Filho do Homem? Jesus, muito bem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Jesus está explicando essa parábola aqui, porque ele falou através de parábola e ninguém entendeu nada. Aí os discípulos foram até ele e falaram: Senhor, explica esse negócio aí, que nós não entendemos isso. Aí ele está explicando. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Irmãos, do jeito que o mundo caminha, a palavra diz que se a volta de Jesus não for abreviada, se ele não voltar antes, até os que estão na fé não vão conseguir resistir. E a gente liga a televisão, liga o noticiário, cada dia é uma coisa, né? Agora foi que a Coreia do Norte conseguiu fazer a bomba de hidrogênio. Eu estava até conversando com o Domingos sobre isso. E se isso for verdade, isso preocupa muito, né, Domingos? É muito preocupante. Você ter uma bomba desse nível na mão desses malucos aí. Eu não sei se eles conseguiram mesmo ou se não. Tudo leva a crer que sim. E qual é o papel da igreja nisso? Nós temos que orar. A palavra de Deus diz que um dos sinais que antecedem a segunda volta de Jesus são as guerras, os rumores de guerra. E nós temos visto o mundo sendo conturbado por guerras e rumores de guerras. E não se engane, isso vai se intensificar. Não falo isso para você ficar assustado, não. Estou falando que a palavra de Deus diz, irmãos. Porque isso é um dos sinais da volta de Jesus. E nós que temos o entendimento da palavra e enxergamos o mundo espiritual, a gente tem que estar atento a isso. Para quê? Para eu melhorar a minha vida. Se Jesus voltar, eu quero ir com ele. Eu não quero ficar aqui contando história e vendo história aqui. Esse fim do mundo que fala aqui não é o fim do mundo físico. É o fim da história como nós a conhecemos. Porque Deus vai dar um fim nessa história e vai começar uma outra história, que a palavra nos ensina. E nesses meses aí nós vamos tirar uma semana aí para fazermos um estudo sobre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Vocês querem? Quem quer participar? Vamos ver lá para março. A gente tira aí um fim de semana e vê na agenda para a gente fazer um workshop sobre isso aqui, tá? Que isso tem que estudar, dá trabalho. Eu vou trazer uma pessoa que é especialista nisso para me ajudar, porque é uma área bem específica. E aí a gente vai estudar tudo que está acontecendo no mundo hoje, à luz das profecias bíblicas, para a gente ver como é que está a situação. E isso traz o quê? Um alerta para nós, para a igreja. E para você que não conhece ainda, está conhecendo essa noite, tá, querido? Quando chegar lá na hora, fala: pô, mas ninguém me falou nada, ninguém me avisou. Eu falo: não, lembra aquele dia lá na igreja? Que dia é hoje? Dia 9? 10? Dia 10 de janeiro de 2016, o pastor falou isso. Você estava lá, ó, você escutou assim. Então você vai ser lembrado. Eita, o pastor hoje está apocalíptico, né, irmãos? Então o que acontece nessa palavra aqui? Movido por orgulho e vaidade, Satanás, ele age com rebeldia e desobediência em relação a Deus. Quem era Lúcifer? Lúcifer significa anjo de luz. Lúcifer era um dos maiores anjos, arcanjos, né, que existiu. E ele perdeu a sua posição. Por quê? Porque ele quis ser maior do que Deus. A palavra fala isso lá em Isaías, capítulo 14. Depois você pode ler, tá? Então, capítulo 14, versículo 12 a 14 diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus falou: tá de brincadeira, né? Desce aí, vai embora, meu filho.
Então, o livro de Isaías, ele fala das verdadeiras intenções de Satanás, né? E a razão por ele ter sido lançado fora. Porque qual é a intenção dele? Como ele já sabe que o seu fim está decretado, que a sua derrota é certa, que ele já foi vencido na cruz por Jesus Cristo, qual é o objetivo de Satanás? João, capítulo 10, versículo 10. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. Tá? Então ele quer destruir o quê? Ele quer destruir o teu relacionamento com Deus, ele quer roubar nossas forças, ele quer matar os teus sonhos, matar as tuas esperanças. Ele quer colocar na sua cabeça que não existe esse negócio de céu e inferno, de demônio, isso é tudo invenção dos crentes. Ele coloca essas ideias na nossa. Ele trabalha na mídia, né, para a gente não acreditar em Deus. E muitas coisas, irmãos. O que nos faz distinguir aquilo que é a verdade é o conhecimento desta palavra. Lembra do filme Matrix? É você optar pela pílula certa. Você pode escolher a pílula azul e voltar para a tua casa e beleza, isso aí tudo é balela, nada disso é verdade, que esse pastor está falando. Ou você pode falar, não, eu quero entender esse negócio, eu quero checar se isso é verdadeiro ou não, e pedir uma experiência com Deus. Se você pedir, meu filho, tenho certeza que você vai viver uma experiência e vai arrepiar teus cabelos e você vai falar, pastor, o senhor tinha razão. Amém? Amém? Porque eu sei o Deus que eu sirvo, tá? Então, irmãos, essa é a nossa batalha e essas são as armas. Agora você já abriu um pouco os seus olhos nessa noite. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Ninguém vai poder falar, mas ninguém nunca me falou nada, tá? E nós vamos estar aprendendo aqui nos próximos encontros nossos, nos próximos cultos, sobre como utilizarmos essas armas espirituais a nosso favor, que é a oração, o jejum, a palavra, o louvor e a adoração e a fé. Como utilizamos essas armas ao nosso favor, para vencermos as nossas guerras e começarmos o ano de 2016 com muitas bênçãos e muitas vitórias, em nome de Jesus. Amém? Como eu disse aqui, o mundo pode estar em guerra, a economia pode não estar boa, a política pode não estar boa, mas para a igreja do Senhor, nada disso vai prevalecer. Amém? Porque, como diz em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Amém? Até o dia em que Jesus vier nos buscar e nos levar desse mundo tenebroso. Então quero convidar a pastora para fazer o encerramento do culto, mais uma vez. Que essa palavra possa abençoar a tua vida nesta noite. E lembre-se, não vai brigar com tua esposa, com teu esposo, com teu filho, com a tua filha, com teu chefe, porque a nossa briga não são com essas pessoas, tá? Se vier a discussão, se vier a briga, você cale-se, não fale nada, não responda, não discuta, pega seu joelho, dobre seu joelho, vai para um lugar que ninguém te vê e ore, que você vai vencer essas guerras. Amém? Nem sempre ganhando uma discussão você ganha a batalha, não é? Às vezes você se cala, não fala nada, vai lá no teu cantinho, ora, e no final você ganha a batalha. Amém, queridos? Amém. Queria te convidar a ficar de pé, amém? Uma das maiores estratégias do inimigo é fazer você acreditar que a luta não é contra ele, é contra aquela pessoa. E não é. Você está brigando da forma errada, sabe? Uma das partes que mais me impactou nesse filme, Quarto de Batalha, é que quando a mulher, como o pastor disse, tomou a pílula e enxergou, cara, ela saiu tirando o capeta de dentro da casa dela mesma, abriu a porta e falou, pode sair daqui.
Porque era ele que estava destruindo o casamento. É ele que tem intenção de destruir o teu casamento, seu relacionamento com o teu filho. É ele que tem intenção de destruir a tua vida, o teu ministério. Entendeu? Você fica num ciclo, aí nada dá certo, porque você está lutando com as armas erradas. Você tem que lutar com as armas espirituais, e as armas espirituais são essas. E nós vamos começar esse ano de 2016 aprendendo a lutar. Mas, pastora, eu sou crente velha, eu já sei disso, pastora. Eu já sei que é oração, que é jejum, que é palavra, que é fé, que é louvor, que é adoração. Tudo bem, você já sabe, mas toda hora a gente tem que lembrar, a gente tem que treinar, a gente tem que receber palavra e a gente tem que colocar em prática, porque a palavra que sai do altar é para ela entrar na tua vida e você colocar ela em prática. Amém? Então vamos aprender a usar as armas espirituais. Você pode declarar isso? Hoje eu saio daqui com o meu entendimento, com a minha mente aberta, com o meu coração aberto, sabendo que eu tenho que aprender a usar as armas espirituais: oração, jejum, palavra, fé e adoração. Amém? Você tem que aprender. Quando você pensar em começar uma briga, uma discussão, corre para o quarto e vai orar. Corre para o teu cantinho lá de oração, para o teu lugar de oração. Ah, pastor, eu não tenho cantinho. Qual o lugar que talvez não te incomodem? Dentro do banheiro? Então vai orar dentro do banheiro, então. Arruma um lugar, mas vai orar. Vai clamar ao Senhor. Vai acelerar aquele: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí eu falo assim: nossa, enquanto eu não atender essa mulher, vai parar de pedir ajuda. Então deixa eu me livrar. Quando essa mulher começa: me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, ela desembresta um me ajuda que eu... Opa, minha filha, vamos lá, fala logo. Ah, Senhor, tá feia a coisa, não estou dando conta disso não. Me ajuda, me ensina a lidar com essa situação. Me ensina, Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele te ensina, ele te capacita. Amém? Glória a Deus. Recebe essa palavra. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos por mais esse culto maravilhoso. Culto da família, Senhor. Culto da família bendita do Senhor nessa terra. E mais uma vez eu declaro que nós somos família bendita do Senhor nessa terra. Que nossos filhos são heranças do Senhor nessa terra. Que a nossa casa está debaixo da tua bênção, Senhor, da tua proteção. Que os teus anjos acampam ao nosso redor, nos livra e nos guarda de todo mal, Senhor. Abençoe cada um dos teus servos que vieram aqui nesta noite, que receberam essa palavra, Senhor, como usar as armas espirituais. Mas a tua palavra diz, a introdução dessa palavra diz que nós temos que saber usar com entendimento. Que o teu Espírito Santo possa nos dar entendimento para usarmos essas armas espirituais e não lutar contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que se levantam com a intenção de nos matar, de nos roubar e nos destruir. E somente com o poder da oração, Senhor, com a tua palavra, com o jejum, com a nossa fé e com a adoração, nós podemos, Senhor, que desfazer todo o sofisma e toda a fortaleza de Satanás. Abra a mente, Senhor, do teu povo, para eles verdadeiramente lutarem com as armas certas, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a tua igreja, nós somos a
contra a tua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nós repreendemos toda e qualquer atuação do inimigo. Nós colocamos nas tuas mãos cada família aqui, cada lar aqui representado, Senhor, em nome de Jesus. E verdadeiramente, Senhor, o Senhor possa nos dar um ano de dupla honra, e nós vamos viver a dupla honra nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, da tua casa, aonde quer que você esteja, que a bondade e a misericórdia do Senhor possa te seguir em todos os seus caminhos. Amém? E declara assim: ano da dupla honra. Eu vou viver em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, e quarta-feira a gente está aqui para o culto do avivamento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?